Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Com certeza, uma resposta muito comum ao lance E4. Então é interessante você ver neste vídeo aqui as melhores armadilhas na defesa escandinava. Defesa muito jogada realmente em todos os níveis do xadrez. As brancas saem com E4, as pretas D5, peão toma, normalmente as brancas tomam, né? E as pretas tomam de dama. Essa é a jogada mais comum e formal da escandinava. Agora as brancas atacam a dama, ganhando um tempo sobre a dama. E normalmente as pretas jogam a dama em A5. Muito jogado esse lance mesmo. As brancas podem desenvolver saindo com o peão, que já vai abrir para você sair com o bispo, né? E até mesmo colocar o bispo aqui, para você tirar o cavalo e cutucar a dama, né? E nessa partida aconteceu isso exatamente. O jogador de preta jogou cavalo F6, as brancas jogam cavalo F3, C6, cavalo E5, protegido pelo peão, bispo E6, protegendo o peão mais fraco das pretas, que está em F7. E aí vem bispo, cutucando outro bispo, querendo tirar esse bispo daí. As pretas jogam cavalo D7, bispo toma, cavalo retoma, o bispo aqui pode até voltar para trás, está sendo atacado, ou você tomar o cavalo, né? Mas as brancas fazem o seguinte, voltam com o bispo para B3, as pretas tiram o cavalo do ataque também para G6, bispo D2, querendo fazer aquela jogadinha de tirar o cavalo e atacar a dama já volta para C7, tudo lances jogáveis. Dama F3, E6, abrindo o peãozinho para tirar o bispo, fazer um roque curto. Cavalo E4, atacando o cavalo. O bispo protege, porque se você toma o cavalo aqui, você não tendo esse bispo, você quebraria toda a sua defesa aqui, tendo que retomar de peão, né? Brancas vão lá com H4, querendo atacar o cavalinho, olha só. Aí as pretas fazem H5, para segurar o avanço do peão. C3 fechando aqui. E aí as pretas preferem fazer um roque longo, já que avançaram bastante esse peão aqui, preferem fazer o roque longo, né? E já desenvolve a torre também. Cavalo G5, bispo vai para D6, roque longo também, as brancas. Torre F8, bispo C2, cavalo E7. Cavalo E4, cutucando o bispo e cavalo. Aqui as pretas tomam o cavalo. As brancas tomam de bispo. E agora tem um ataque no peão, né? Então as brancas vão lá, as pretas colocam G6 para defender o peão. Bispo H6 cutucando a torre. Torre H8 atacando o bispo. Aí o bispo volta de novo para G5. Podendo entrar aqui nessa casa aqui e atacar a torre novamente por aqui. Ou simplesmente tomar o cavalo, né? As pretas voltam para F8. C4. Avançando o peão aqui na frente do rei. E as pretas fazem C5. Peão toma aqui. Bispo retoma e ataca a torre. Toma a troca de torres aqui. Aí o rei toma. D1. Torre D1. Rei vai para C8. Bispo H6 cutucando a torre. Torre vai para H8 de novo. Dama toma o peão aqui em F7. Planejando tomar esse peão aqui também, né? A torre defende um peão. E aqui acontece o seguinte. Dama vai lá no fundo. Cheque em F8. O único jeito aqui é defender com a dama. E dama toma dama, checkmate. Muito interessante essa manobra, né? Vocês perceberam as principais jogadas das brancas na escandinava, né? Outra armadilha, E4, D5, peão toma, dama toma, cavalo C3 atacando, dama A5, B4, esse aqui é o gambito Leonardet. Muito interessante esse gambito, por quê? Se a dama retomar aqui, ó, as brancas estão dando peão para as pretas. Se a dama toma, as brancas vêm aqui, ó. E qual que é a ideia das brancas? Tomar esse peão e dar um duplo aqui na torre e no rei.
Então a dama vai ter que voltar para proteger esse peão em C7. Então a dama vai para A5, que é a única casa para defender. Bispo C4, olha só a jogada das brancas agora, hein? Mirando o peãozinho fraco aqui em F7. C6, atacando o cavalo. O jogador de pretas não sabe o que vai acontecer. Aí vem sacrifício de bispo, o rei toma. Dama H5, as brancas preferem proteger de peão o rei. E agora o cavalo vai para D6, cheque. E vocês perceberam o que está acontecendo aqui? A dama está livre aqui no ar, né? Então é cheque, o rei se defende de qualquer forma aqui, tomando o cavalo, por exemplo. E as brancas ganham uma dama limpa no 10º lance. Que legal esse gambito, Leonardo. E é muito fácil de acontecer nos seus jogos. Tá? Uma outra aqui, E4, D5, cavalo F3. Nessa variante aqui da Escandinávia, as brancas não vão tomar o peão. Vão colocar o cavalo em F3. Aí quando o peão toma, as brancas vão para frente com o cavalo G5. Normalmente as pretas jogam cavalo F6 protegendo esse peão, porque o cavalo está atacando tanto esse peão aqui como esse peão aqui, né? Então as pretas decidem defender o peãozinho avançado. Vem as brancas D3, peão toma, bispo toma. As brancas têm 2 peças desenvolvidas já. As brancas fazem isso aqui, que é um lance erro, que é cutucar o cavalo com H6. Acontece muito nas partidas normalmente. As brancas vão lá, cavalo F7, dando um duplo na dama e na torre. O rei vai lá, toma o cavalo. Olha a jogada. Bispo G6, cheque. Quando o rei toma o bispo, que é a única jogada, né, plausível aqui, né, é tomar o bispo, não sair aqui. E a dama está solta lá. Ganhamos a dama novamente no 8º lance. Muito interessante, não é? Vale a pena saber essas armadilhas contra a Escandinava. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para ser avisado pelo YouTube cada vez que eu colocar um vídeo novo. Agora eu quero mostrar para vocês uma armadilha em que as pretas é que ganham a dama das brancas. Vamos lá? E4, D5, peão toma, cavalo F6, não tomo de dama, D4, cavalo toma, C4, atacando o cavalo. Cavalo vai para B4. Ao invés de voltar aqui para trás novamente, ela atacou B4. Dama A4, querendo fazer o seguinte, né? Dando um cheque e atacando o cavalo ao mesmo tempo, né? Bom, mas as brancas estão caindo na armadilha, que começa assim. Cavalo vai para C6, não o outro cavalo. E aí a gente protege o rei. Só que as brancas vão lá, todas animadas, e vão cutucar o cavalo. Vamos ganhar o cavalinho, né? Você faz B5, atacando a dama. Se a dama tomar o peão, saindo do ataque, você joga cavalo C2, dá um duplo no rei e na torre. Quando o rei sai, você faz cavalo D4. E aonde essa dama vai? A única casa é essa aqui. E aí você faz E5 e ganha a dama. A dama não tem mais condições aqui, não tem mais casa livre. Todas as casas estão controladas por peças pretas. Então ela vai, sei lá, sacrificar aqui, ou aqui, né? E já perderam a dama, as brancas no 9º lance. Se por acaso aqui atrás, nessa jogada, as brancas jogam dama A4, também tem essa sequência aqui. E5, peão toma, cavalo dá um ataque na torre, rei toma o cavalo, bispo F5 cheque, rei C3, dama D4, protegida pelo peão, rei B3, dama D1, olha que interessante. O rei não pode sair do lado aqui, porque se sair do lado da dama, cai a dama. Rei vai para C3, e não tem outra posição para ir mesmo, né? A dama está solta aqui. E aí, nós queremos dar mate. Dama toma C1, o bispo em C1. Única saída é a dama vir para frente aqui, para não levar mate.
E agora dama toma, dama é checkmate, tá? Essa é uma sequência também que pode acontecer. Ou você ganha a dama, ou você dá checkmate em 15 lances. Mais uma armadilha agora para as brancas. E4, D5, peão toma, dama retoma, cavalo C3, dama A5, D4, C6, cavalo F3, bispo G4, bispo F4, E6, H3 cutucando o bispo, bispo toma, você retoma de dama, bispo vem aqui para fazer uma pressão em cima do cavalo, que está cravado, né? E agora, bispo E2, cavalo D7, A3 cutucando o bispo, roque longo, peão toma, dando a torre, certo? Estamos dando a torre com esse lance. Toma o bispo, sacrifício de torre, rei vai para D2, sacrifício de outra torre, olha que interessante. Tudo em nome de um ataque arrasador agora. Dama toma C6. Por quê? Nós temos dois bispos cruzando a linha do rei. E agora bispo A6 é checkmate. O rei não tem saída. Então, sacrifício de dama e duas torres. Que partida, hein? Vocês já viram algo igual? Muito interessante essa armadilha na Escandinávia, hein? Novamente, E4, D5. Peão toma, dama retoma, cavalo C3. Agora a dama volta para a casa inicial. O que nós podemos fazer? Cavalo F3, cavalo F6, bispo C4, bispo G4, cravando o nosso bispo. Se as brancas fazem essa jogada cavalo E5 e as pretas vão lá, oh, minha dama, oh, my queen, tomou-se, levou um checkmate aqui no 7º lance, tá? E se por acaso, nessa jogada, elas recuarem o bispo para colocar assim, para E6, olha uma possível sequência. Bispo toma, peão toma, dama F3, dama C8. A dama branca está atacando o peão aqui, que ia atacar a torre, né? Dama H3, atacando o peãozinho ali. Cavalo C6, cavalo toma, peão toma. As pretas têm dois peões dobrados, né? Então as brancas estão com muito mais vantagem. Roque, uma possível sequência poderia ser essa, atacando o peãozinho, dama F5 protegendo, atacando o peão aqui. E aí o jogo seguiria, né? Dessa forma. Dama toma, rei sai de lá porque quer tirar a torre e proteger esse peão, né? Porque tem dois ataques aqui, então fica rei e dama protegendo o peão. Dama D4, cheque, bispo D6, defende, D3, torre e F3. E aqui as brancas estão com uma vantagem de 1.7 pelo Stockfish, tá? Então também foi uma saída bem interessante. Ou é mate, ou ficamos com uma posição bem interessante, bem vantajosa. Uma outra armadilha interessante aqui. E4, D5, peão toma, dama retoma, cavalo C3, dama volta. D4, cavalo C6 atacando o peão, cavalo F3 defendendo, bispo G4 cravando, D5, avançando o peão. Cavalo sai, aproveitando que esse cavalo está cravado, mas nem sempre, né? Olha aí, a mesma jogada da armadilha anterior. Agora vem aqui e dá cheque com o bispo aqui em B5. Nessa posição, as brancas tomam C6. Olha que interessante. Por quê? Quando tirar esse peão aqui, já vai dar cheque, né? Então a dama vai para C7, não deixando avançar também, né? Só que as brancas fazem peão toma, cheque, o rei vai para D8. E agora o que interessa no xadrez é dar checkmate, né? Cavalo para F7, checkmate. Rei não tem saída. 11 lances, checkmate. Aqui uma nova armadilha. Dessa vez nós vamos ganhar a dama das pretas. Vamos lá?
Também uma sequência que nós já vimos. C6, ataca. Bispo D2, querendo tirar o cavalo e descoberto, atacar a dama. Bispo vem aqui para C4, atacando o peãozinho fraco. A dama já sai de lá, por causa do descoberto. Roque. E aqui as pretas erram, jogam E6. Querendo, né? Fechar essa diagonal para o bispo branco, para evitar algum ataque, né? Algum sacrifício. Mas não foi a melhor jogada, porque olha só. Cavalo E2, bispo E7, querendo dar o roque. Cavalo G3, atacando a dama. Agora vem os ataques na dama. A dama está perdida. Quer ver? Bispo vem, ataca. Cavalo. A dama vai para G4. H3 atacando de peão. E a dama não tem saída. Não tem casa para a dama. Todas estão controladas por peças brancas. Olha só. Que enrascada. A dama vai lá, pega aqui e você retoma de dama. E no 13º lance você já tem uma dama de vantagem. Tem 5,4 pontos de vantagem para as brancas. Uma outra armadilha. E4, D5. Peão toma. Dama retoma. Cavalo C3. Dama volta. Cavalo F3. Cavalo F6. Bispo C4 novamente atacando o peãozinho. O bispo crava, mas não é bem cravado. Aí, nesse caso, as pretas, ao invés de tomar a dama, elas recuam o bispo. Tá protegendo aqui também. Só que aí, nessa variante, você pode retomar o bispo aqui, dando a dama. Se o cavalo tomar, é mate. Tá? Então você pode ganhar o jogo também em 8 lances. Tá? Nova armadilha. Aqui, ao invés de retomar de peão, a dama vem para F3, forçando aqui ó, o ataque aqui, né? Aí ficamos aqui com a dama em E4. É uma saída prematura da dama, mas vejam o que as brancas vão fazer. Cavalo F6, ela vai ser atacada com certeza. Ao invés de defender a dama, nós vamos fazer cavalo, né, bispo B5 cheque. Aí as brancas vêm e defendem, só que aí você já tira o defensor lá do peãozinho, né? Que foi o bispo, foi para D7, né? Você vem aqui de bispo, dá o cheque, a dama toma, você vai lá, vai ganhar a torre. Se a dama fizer isso, que pode acontecer também, é um erro, e você vem aqui, era melhor cair a torre, né? Você vem aqui em C8, checkmate. Checkmate em 7 lances, tá? Pode acontecer também, jogador de pretas bobear aqui e levar um checkmate em 7 lances. Novamente uma armadilha para a dama. Aqui esse início, né, normal. Bispo vem, peão vem, dama sai. Atacando o peãozinho lá, que vai atacar a torre. Cavalo C6 fechando a diagonal para a dama. Bispo B5 atacando o cavalo. Continuando as ameaças. Aí a dama vem para cá. Por quê? O cavalo veio aqui. Olha que jogada interessante em D5. Aí a dama volta. Sai do ataque do cavalo. B4. A única saída para a dama é tomar o bispo. A dama já está ficando sem casas. E aí, dama C7. Um triplo, né? Cheque, rei, torre, dama. O rei sai, você ganhou a dama no 11º lance. Tá muito interessante essa abertura também. Vamos ganhar também uma peça grátis aqui. 4D5, pá, força aqui, cavalo vem para G5, bispo vem. Aqui no caso, ao invés das pretas protegerem o peão de cavalo, protegeram de bispo. Nós podemos fazer o seguinte, aqui, ó, ataque de novo, 2 ataques em cima do peão. Elas vão defender agora com o cavalo F6. Dama B5, dando cheque. E agora? E atacando o bispo, né? Então elas vão ficar tentadas a defender de bispo, porque você não vai perder esse bispo aqui. Não vai defender de cavalo. Vai voltar com o bispo para D7. Aí você vai lá, toma aqui, vai querer ganhar a torre. Você joga aqui o bispo. Por quê? A dama não vai ser mais tomada. O bispo fica cravado. E agora? Dama D7. Bispo toma. Ataque duplo. Torre toma. E se fizer isso, é checkmate de novo.
Do mesmo jeito do versão anterior. Se nessa posição elas jogarem aqui, você ganha o bispo, certo? Né? Deixar o bispo sem proteção. E se nessa posição as pretas jogarem dama D7 direto, você vai lá, né? Vai querer tomar a torre. Olha o que pode acontecer aqui. Dama volta. E aí você vem aqui, porque a dama aqui está protegida pelo bispo, então você não pode tomar de dama, né? Aí você ganha uma torre aqui no começo do jogo, de novo, tá? E 4.4 de vantagem para as brancas. Agora uma coisa que você não pode fazer no escandinavo é essa aqui. Veja aqui. E4, D5, toma, dama retoma, cavalo ataca a dama. Você não pode fazer este lance. É um lance perdido. Você perde o jogo na hora. Olha aqui. Colocar dama em C6, hein? Atenção, nunca faça isso, hein? Bispo B5 e as brancas ganham a dama. Tá? A dama travada. O que acontece? Nunca faça essa jogada. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Comente o que você está achando deste vídeo, dessas armadilhas, se você joga. É interessante saber esses padrões, porque no xadrez tem muitos padrões de lances que se repetem. E tá bom. Mais uma armadilha aqui. Agora as pretas vão se sair vencedoras, hein? Retoma de cavalo. Peão ataca. Cavalo vai C4. Aí a dama vem dar aquele cheque. Você toma aqui, né? Olha, que interessante. B5. Peão toma. Bispo sai. Peão retomou aqui. Bispo C2. Atacando a dama. Então as brancas podem retomar o cavalo. Se retomarem o cavalo, dama D1, checkmate. Né? Se não retomarem o cavalo, já, por exemplo, joga cavalo C3, você toma dama. As brancas jogarem dama, toma bispo, você vai lá, toma aqui, dá um duplo de novo aqui, vai ganhar a torre também. Então é uma variante que as pretas ganham de qualquer forma. Né? Ganhando muitas peças, uma grande vantagem para as pretas. Agora vejam aqui também. E4, D5, peão toma, cavalo ataca o peão, D4, cavalo toma, C4, aí o cavalo vai B4. Esse é o lance mais jogado, porque as brancas ficam com vontade realmente de fazer esse ataque aqui. D5, B5, dama toma, cavalo vai, duplo, ao invés de tomar a torre. As brancas vêm aqui. Aí quando o peão toma o cavalo, bispo G4 cheque, rei vai e toma o cavalo. Se a dama for lá, olha só. Cheque, toma aqui, cheque de novo. Rei vai saindo, vai indo para o meio de campo ali. Torre, dama toma aqui, B2, cheque de novo. Rei A4, única. Bispo vai lá, cheque. Dama B3, é única também. Bispo toma, aqui. Dama toma a torre. A situação das pretas é confortável. Olha aqui, colocando o peão para frente. E olha, o bispo vai sair já já também. T5, dama vem. Cavalo, C2. Dama toma C2. O bispo vem, protege o peão e se protege. Dama C3. Aí, aqui já não tem mais jeito, né? Bate e já vai vir. Não tem como segurar isso aí, tá? Dama B4 mate em 21 lances, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, com várias armadilhas. E inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu!